Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de CLP. Na aula de hoje nós vamos aprender o que é o scan de um CLP. E para isso, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui esse CLP com 4 entradas e 4 saídas, eu vou ligar aqui um botão na entrada I1 e uma lâmpada na saída, por exemplo, Q2. Maravilha. Eu vou fazer uma programação, onde nessa programação eu vou dizer para o CLP que toda vez que eu apertar esse botão, aquela lâmpada tem que acender. Pois bem, o que acontece nesse meio tempo? Ou seja, a partir do momento que eu aperto o botão, o que acontece dentro do CLP para que no final essa saída e a lâmpada sejam acionadas? Isso é o scan de um CLP. O scan que também é conhecido em português como ciclo de varredura. Bom, o CLP ele passa por essas etapas aqui, ao todo 5 etapas, sendo que 4 são cíclicas. A primeira coisa que acontece no CLP é a inicialização, que é quando você liga o CLP, quando você energiza ele. Ele inicializa os procedimentos normais de inicialização de qualquer circuito eletrônico microprocessado, e em seguida ele começa um ciclo, que é a parte mais importante do scan. Então, o que o CLP faz logo depois que a gente liga, que ele inicializa, que ele energiza todos os componentes internos, que ele está pronto para trabalhar, o que dura alguns poucos milissegundos. Logo depois que você liga o CLP, ele entra na etapa de leitura das entradas. Então, a primeira coisa que o CLP vai fazer, depois que você liga ele, é ler as entradas. Ele vai pegar todas as entradas que o CLP tiver, vai ler o estado dessas entradas, se forem entradas digitais vai ver quais estão em 0, quais estão em 1, se for as analógicas, qual é o valor delas. E uma vez que ele leu todas essas entradas que o CLP tem, ele vai armazenar isso na memória RAM dele, também chamado de memória imagem. Então ele vai ler todas as entradas, vai como se ele tirasse uma foto do estado de todas as entradas e armazenasse isso na sua memória. Essa leitura das entradas ela é muito rápida, ela leva poucos milissegundos no máximo, em vários CLPs ela leva microsegundos. Depende do modelo do CLP, depende da quantidade de entradas que o seu CLP tem, mas é muito rápido. Ele vai tirar uma foto do estado de todas as entradas e guardar na memória. Em seguida, ele vai executar o programa. A programação que você vai fazer para o CLP, ele vai executar. Então ele vai fazer o seguinte, ele pegou lá todas as entradas, quem estava acionado, quem não estava, e guardou na memória. Aí ele foi na programação, onde lá na programação está dizendo o que tem que acontecer. No nosso exemplo, o que tem que acontecer? Tem que acontecer que quando eu apertar o botão, ou seja, quando a entrada I1 for acionada, ele tem que ligar a saída Q2. Então é na programação que o CLP vai pegar todos os dados que ele leu das entradas, vai analisar a programação em cima desses dados, onde na programação é que está dizendo o que tem que acontecer, se tal entrada for acionada, se tal entrada não for acionada, enfim, é a lógica do que o CLP vai ter que fazer. Então ele vai analisar a programação com base naquilo que ele leu do estado das entradas e pela programação ele vai saber quais são as saídas que ele tem que acionar ou que ele tem que desligar. Então por isso que depois que ele executou o programa, ele viu, opa, eu tenho que ligar essa saída ou eu tenho que desligar essa saída. E aí ele vai efetivamente fazer essa atualização das saídas, ou seja, vai ligar as saídas que tem que ligar e desligar as saídas que tem que desligar. Então, depois que ele executa o programa, ele manda ligar ou manda desligar as saídas de acordo com a lógica que está na programação. E uma vez que ele acionou ou desacionou as saídas, ele entra no último passo, que é o housekeeping, que é traduzindo, serviço de limpeza, que nada mais é o housekeeping do que um diagnóstico geral que o processador do CLP faz
dos módulos que estão conectados nele, da comunicação com outros dispositivos, da comunicação com o computador, com outros CLPs, com uma rede, enfim, é nessa etapa que ele administra essa comunicação e é nessa etapa que ele faz o diagnóstico de todo o funcionamento dele mesmo, do CLP. Para em seguida ele voltar a ler as entradas, o estado das entradas, tirar aquela foto, guardar na memória, executar a programação, aí com base na lógica da programação, com base nos dados que ele acabou de ler das entradas, ele vai decidir quais são as saídas que tem que ligar e quais são as saídas que tem que desligar, para então fazer o housekeeping de novo e ficar nesse ciclo, nesse loop infinito, sem fim, até que o CLP seja desligado da rede elétrica. Então, todo esse ciclo aqui, ele lê as entradas, tira uma foto, guarda na memória, executa o programa, vê quais são as saídas que tem que ligar ou desligar, de acordo com a programação e de acordo com quais entradas estão acionadas ou não. Aí ele atualiza as saídas, guardando na memória quais saídas ele ligou, quais saídas ele desligou, o estado das saídas. E o housekeeping, tudo isso aqui é muito rápido. O CLP fica fazendo isso aqui tudo e o tempo que ele leva para fazer isso aqui geralmente é muito curto. Geralmente um scan de um CLP, o tempo de um scan de um CLP, dura na faixa de 10, 15, 20 milissegundos. Então em um segundo ele roda isso aqui, ele faz esse ciclo aqui muitas e muitas vezes, dezenas ou até centenas de vezes. Obviamente que o tempo que o CLP vai demorar para fazer esse scan vai depender do modelo do CLP e da CPU. Existem CPUs mais rápidas, CPUs mais devagar. Vai depender do tamanho da programação, porque se essa programação aqui for muito grande, a execução dela vai ser mais demorada. Então vai depender desses aspectos também. Enfim, e dependendo do tipo de CLP que você tem, do tamanho da programação, da lógica que você fez, esse tempo pode levar mais ou menos tempo. Então, vejam que ele fica fazendo isso aqui o tempo todo, que é esse ciclo que faz o CLP de fato funcionar. Então ele tem que ficar lendo as entradas o tempo todo, então ele lê as entradas, executa a programação, vê quais saídas ele tem que ligar, faz o housekeeping, depois volta a ler as entradas, é assim que lá por dentro dele ele funciona. E por que isso é importante? Por que é importante a gente saber o que acontece dentro do CLP, esse scan do CLP? É importante pelo seguinte, imagine comigo o seguinte, a leitura das entradas, vamos supor que o nosso CLP de exemplo ali, ele demore 1 milissegundo. É 1 milissegundo para ele tirar a foto das entradas, guardar o estado na memória de cada entrada. Depois ele vai executar a programação. Uma programação simples como essa aqui, vamos supor que ele leve 0,5 milissegundos, por exemplo. Onde nessa programação ele vai avaliar quais entradas estão acionadas e o que a programação diz que é para fazer com essas entradas que estão acionadas. Se é para ligar uma saída, se é para desligar outra saída, enfim. E depois ele vai atualizar as saídas, que é onde ele vai jogar na memória dele quais são as saídas que ele quer ligar ou desligar e efetivamente vai ligar ou desligar essas saídas que a programação mandar. Então vamos supor que esse estado aqui também leve 1 milissegundo. E depois o housekeeping, que é o diagnóstico geral que ele faz do próprio funcionamento, a comunicação com outros dispositivos, etc. Vamos supor que leve também 1 milissegundo. Então, qual é o tempo total do nosso scan do CLP? 1 milissegundo, mais meio, mais 1, mais 1. O nosso time scan desse CLP aqui é de 3,5 milissegundos. O que isso é importante? O que isso significa na prática? Significa na prática o seguinte, uma vez que o CLP leu as entradas, ele leu quais botões ou quais sensores estão acionados ou não, quando é que ele vai voltar e ler novamente as entradas? Ele vai voltar e ler novamente as entradas depois que ele fizer todo o scan, ou seja, depois de 3 milissegundos e meio. Isso significa, então, vamos supor, o CLP está lendo as entradas. Aí ele leu lá que as entradas estão todas desligadas. Nosso botão aqui está solto,
Está tudo desligado. Aí ele vai executar a programação. Então ele está lá executando a programação, vendo o que ele tem que fazer com isso. Nesse momento em que ele está executando a programação, vamos supor que eu aperte esse botão. Apertei esse botão. Apertei o botão, o CLP vai ler que eu apertei o botão na hora? Não, ele não vai ler na hora que eu apertei. Porque no momento que eu apertei o botão, ele já não estava mais lendo as entradas. Ele estava na etapa de execução do programa. Então ele não sabe que eu apertei o botão naquele momento. O que vai acontecer então? Ele vai executar o programa, de acordo com a foto que ele armazenou lá na memória do estado das entradas. Estavam todas desligadas, naquele momento que ele leu aqui as entradas. Ele executou o programa, ele viu que lá estava tudo desligado. Então ele falou, bom, está tudo desligado, a programação diz que não é para eu fazer nada nesse caso, então eu vou manter todas as saídas desligadas. Então ele vem aqui e atualizou as saídas, jogou lá na memória dele que ele quer todas as saídas desligadas e mandou todas as saídas desligar. Então ele fez o housekeeping e só depois, 3 milissegundos e meio, é que ele vai ler novamente as entradas e aí ele vai ver que aquele botão foi pressionado. Claro, 3 milissegundos e meio é um tempo muito curto, é muito mais rápido até do que um piscar de olhos. Porém, o que eu quero que vocês entendam é que se eu tiver um sinal aqui na entrada, não um botão, vamos falar um outro exemplo, ao invés de um botão, um encoder, um sensor que conta giros de um motor, por exemplo. E esse sinal desse encoder, ele seja mais rápido do que 3 milissegundos e meio, o CLP vai perder vários dos sinais que o encoder mandar. Porque se eu sei que o meu scan do CLP vale 3 milissegundos e meio, quer dizer que o meu sinal aqui na entrada, o sinal que eu jogar aqui na entrada, seja de um botão ou de um sensor, não importa, tem que durar mais que 3 milissegundos e meio para que eu garanta que o CLP vai ler esse sinal e vai processar esse sinal. Porque imagine que eu seja o D-Flash. Imagine que eu seja o D-Flash. Ele leu as entradas, está toda desligada. Aí ele vai executar a programação. Aí eu vim, apertei o botão. Aí o CLP veio, atualizou as saídas. Aí nesse momento eu solto. Ou seja, eu consegui apertar e soltar o botão em 1 milissegundo e meio. Apertei e soltei tão rápido quanto o D-Flash. Ele veio aqui e fez o housekeeping. Quando ele voltou para cá, o botão já está solto. Ou seja, ele perdeu o momento, ele perdeu aquele tempo que eu apertei o botão. Então, aquela entrada ela tem que ficar acionada por um tempo maior que 3 milissegundos e meio para que ele consiga terminar o scan e fazer a leitura. O recomendável é que o seu sinal de entrada ele dure pelo menos, tem que durar mais de preferência, mas pelo menos 2 vezes o tempo de scan do seu CLP. Ou seja, se o nosso tempo de scan é 3 milissegundos e meio, o ideal é que os sinais que as entradas vão receber perdurem por pelo menos 7 milissegundos para eu garantir que o CLP vai realmente fazer a leitura desse sinal, terminar um scan e começar o outro com o sinal ainda lá presente para que ele possa processá-lo. Então, isso é importante quando você trabalha nesses casos de sinais de alta velocidade, sinais que podem entrar e sair muito rápido. Você tem que saber que o scan do seu CLP é mais rápido ainda do que esse sinal, para garantir que o CLP vai conseguir ler esse sinal. Então, como eu disse, esse dado do scan, esse tempo do scan, ele varia de acordo com o modelo do CLP, da CPU e do tamanho da programação. Não tem como a gente simplesmente pegar o manual do CLP e dizer que aquele CLP sempre vai ter um scan de tal valor, porque isso depende do tamanho do programa. Quanto maior o tamanho do programa, maior o tempo total do scan. Maravilha, pessoal? Então esse conceito é importante, eu espero que vocês tenham entendido por que o CLP precisa ter, o ideal é que ele tenha o menor scan possível e, claro, a importância dos sinais que você está trabalhando aqui
terem uma duração maior do que o tempo de scan do CLP, senão ele não vai conseguir lê-los. Beleza, pessoal? Então é isso, não deixem de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário aí embaixo, compartilhar com seus amigos e eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau!